Novidades sobre grupo do Flamengo no Mundial da FIFA. Gerson será reavaliado antes da viagem do Mengão pelo primeiro jogo da Libertadores. E também vamos falar como anda Arrascaeta e Danilo, meus amigos. Vocês acreditam que o nome de Andréas Pereira está voltando a circular no Flamengo? Caramba, eu sinceramente não acredito. Outro que tem uma situação que está sendo desenrolada na Inglaterra é Lucas Paquetá. Nós vamos falar a respeito disso. Mais um, temos também o caso de Juninho, que começa a ver uma sombra crescendo nas costas dele. Parece que ele está assustado com isso. Ai, ai, ai. E temos também, eu não podia deixar de falar sobre isso, amigos, o primeiro técnico demitido do Campeonato Brasileiro. Que triste. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum! E deu! Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Nota solene. Tom, tom, tom. Assim é que funciona. Primeiro técnico do Campeonato Brasileiro demitido. E olha, eu não fiquei muito feliz, não. Pô, o Mano faz sempre um grande trabalho contra a gente com aquele futebol caranguejo. Sempre para trás. A gente estava se dando bem. Primeira rodada, técnico do Fluminense na rua. Complicado, não é, amigos? Assim começa o nosso campeonato. Puxa Fazer o quê, né? Eu lamentei, de verdade. Freguesão de carteirinha. Eles que se virem para lá. Não tem nada a ver com essa história. Ah, mas eu gosto, quanto mais fraco, melhor. Seguindo com as notícias, está desenrolando na Inglaterra a situação de Lucas Paquetá. Sendo julgado, o jogador ainda tem futuro incerto no West Ham. Pô, o que a gente sabe é o seguinte, amigos, independente do futuro do jogador, o Flamengo é extremamente interessado no desenrolar da história, porque pode acabar Paquetá caindo no quintal do Mengão. Mas, se as coisas se reverterem, a princípio, o que a gente vem sacando é o seguinte, que no West Ham ele não vai ficar, até porque Pep Guardiola falou sobre o jogador e se diz ser um grande admirador do futebol do nosso Lucas Paquetá. E o Manchester acompanha a evolução junto com o Flamengo, que até então estava sozinho na briga. Mas com esse interesse do Manchester City, pode se criar algumas complicações. Independente do resultado, tá, amigos? A gente está falando muito sobre suposições. Portanto, acompanhar de perto, até porque nos próximos dias deve estar tendo o veredito com relação ao caso do Paquetá. Bom, galera, seguindo com as notícias, todos estão cientes, né, de que com a saída do Leão do Mundial, o grupo D, que é o grupo do Flamengo, está incompleto, certo? Pois bem, o plano da FIFA é o quê? Realizar uma partida extra para poder definir o substituto do Leão. E quem seria os dois clubes que realizariam essa partida caso realmente aconteça? Bom, a FIFA planeja que o América do México, clube melhor colocado no ranking, enfrente o Los Angeles FC, que foi o vice da Conca Champions, torneio em que o Leão saiu campeão em 2023. E o vencedor aí desse duelo entraria no grupo D do Mundial. Importante destacar o seguinte, galera, que o novo participante não será decidido antes do dia 23 de abril. Por quê? Essa data é aquela que está marcada uma audiência da Corte Arbitral do Esporte para resolver aí essa questão. Agora nos resta aguardar e ver como vai ficar a situação do nosso grupo no Mundial.
justamente o grupo do Flamengo, né? Para variar, né? E só um comentário, vocês perceberam que o único continente que não tem Champions no nome do torneio é o Brasil? O restante é Champions não sei do que, Champions não sei do que lá, né? Seguindo com as notícias, galera, quando a gente fala de atacante do Flamengo, vem sempre aquela coceira na cabeça, não vem? Pô, a gente não consegue acertar um cara que resolva os nossos problemas. Juninho, quando chegou, era exatamente para suprir a necessidade da ausência do Pedro, assim como o Carlinhos. Mas, infelizmente, dentro de campo, falta de sorte, competência, não sei, mas a bola não está entrando, não é? Com essas, ele falou sobre o fantasma chamado Pedro. A sombra cresce e galera vai dobrando de tamanho, ufa, a cada dia. A iminente presença de Pedro já no mês de abril dentro do quadro de jogadores do Flamengo faz com que o atleta Juninho comece a se preocupar. Por quê? Quando contratado, ele já sabia que teria vida difícil dentro do Flamengo, até porque o elenco do Mengão é recheado de grandes valores, isso ninguém contesta. Porém, a posição de atacante é deficitária. A gente não consegue acertar um cara para o ataque do Mengão, tanto que BH, que não é de ofício, é o cara que estava jogando ali. Ele disse o seguinte: o Flamengo é assim, recheado de qualidades. Sou fã de Pedro. Além de ser goleador no Flamengo, também é o camisa 9 da seleção brasileira. E olha, falar, vai ser difícil a vida dele, hein? Depois que o Pedro voltar e tiver 100% em forma, não tem pra ninguém não, né? Aí ele vai ver o que é brigar, né? Tem pra ninguém não. Esse poder de finalização que o Pedro tem, não tem um atacante dentro do futebol brasileiro com a mesma característica. E eu quero que ele não volte como era, eu quero que ele volte ainda melhor. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo sentiu falta no jogo de sábado de Gerson e também de Arrascaeta e espera contar com esses dois o quanto antes. E o primeiro aí a retornar pode ser o Gerson. Ele sentiu dores na coxa no jogo do Brasil contra a Colômbia, não teve lesão detectada, graças a Deus, mas ainda sente incômodo e não treinou com o grupo na última semana. O Gerson, amigo, será reavaliado pelo Flamengo amanhã, terça-feira, e só será liberado se esse desconforto estiver zerado. Existe, inclusive, mais um fator agravante nessa história envolvendo o Gerson. Todo mundo se lembra? Ele saiu de campo contra o Fluminense sentindo dores. Mesmo assim, ele foi convocado. Mesmo assim, ele entrou nos primeiros minutos da partida contra a Colômbia. Aí o que acontece? O Mengão já entra em rota de colisão com a CBF, porque mais uma vez, um jogador do Flamengo que apresentou problemas e mesmo assim foi utilizado para vestir a camisa da seleção, volta para o Flamengo com problemas físicos. Isso gera o quê? O jogador fica ausente, sem poder defender o time que paga o salário. E mais que isso, né? Às vezes a gente fica fragilizado nos setores por não ter o jogador que é de ofício. É complicado. Os caras tiram, devolve quebrado e se vira. Assim funciona. O problema não é meu, né? Dá sempre assim. Bom, galera, o Flamengo na quarta-feira viaja para a Venezuela, onde vai enfrentar o Deportivo Táchira na quinta pela Libertadores. No dia seguinte, segue direto para Salvador, onde jogará contra o Vitória pelo Brasileirão no domingo. Ju, e o Arrascaeta? Calma que eu vou falar, desesperados. Bom, ele só deve retornar, amigos, para o segundo jogo da Libertadores contra o Central Córdoba no dia 9 de abril. A mesma situação do Arrascaeta vive o Danilo, que também trata uma lesão na coxa. Os problemas de ambos são considerados simples pelo Flamengo, com tempo para se recuperar mais curto. Por isso, a expectativa de retorno na semana que vem. A gente torce para que realmente seja assim, né? Eu vi o Atlético Mineiro contra o Grêmio já usar dessa logística de direto do Rio Grande do Sul enfrentar o seu adversário pela Sul-Americana.
A mesma coisa está fazendo o Flamengo nesse jogo. Espero que isso seja uma medida adotada, até porque aquele esquema de viaja pelo Campeonato Brasileiro, vai para a Libertadores, volta para o Rio, depois vai para o outro destino que é da competição nacional, é só custo, galera, mais nada. Tá certo esse tipo de proceder do Flamengo. Além de economizar em dinheiro, né, claro, economizar financeiramente, economiza tempo também, né, sim, galera? lógico, e lógico. Descanso para os nossos jogadores. Não, era uma logística absurda na minha opinião, né? E seguindo com as notícias, dizem que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. É, amigos, por que você tá falando isso? Pô, depois... Meu Deus, deu até medo agora. Depois daquele trágico momento da Libertadores de 21, que Andréas Pereira caiu e acabou sobrando a bola para o atacante do Palmeiras fazer o gol e dando o título para eles, Andréas Pereira falou em continuar no Flamengo? Não continuou. Andréas Pereira se declara ao Flamengo, foi procurado pelo Palmeiras, que o negócio não acabou indo adiante. Por que você está falando sobre isso? É simples. O Fulham disputa a Liga Europa e corre o risco de não se classificar. O que significa isso? Dinheiro que não entra. Pior que isso, por lá eles falam em, caso não se classifique, vai ter que passar por uma redução na folha salarial. E isso inclui Andréas Pereira, que volta, de novo, ao radar do Flamengo. Eu me canso disso, de verdade. Fora o Flamengo, também teve uma ligação de Neymar para o Andréas Pereira, fazendo convite para ele vestir a camisa do Santos. Se fosse, iria com Deus. Mas não é assim que parece que a banda vai tocar. Por quê? Se for para retornar para o Brasil, Andréas Pereira já deixou claro, o único clube que o interessa é o Flamengo. Portanto, existe a possibilidade, Boto já falou sobre o assunto, acompanha esse momento do Fulham na Copa Europeia e não se assustem, em virtude de querer se reforçar para o Mundial, o Flamengo ia atrás do Andréas novamente. Ah, meu Deus. Engraçado que naquela época lá, o jogador custava nem metade do valor que ele custa hoje. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.